Ravensbrück, de Sarah Helmi. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou fazer a resenha direcionada, a análise desse livro aqui, que é um livro extremamente pesado, certo? Um livro que fala sobre esse campo de concentração nazista criado exclusivamente para mulheres. Pessoal, antes de mais nada, hoje eu tenho não só uma, mas duas observações. A primeira é que você se inscreva aqui no canal Mergulho na História, já de cara, para poder acompanhar sempre vídeos novos falando sobre livros aqui no canal. E o segundo é que esse livro, durante a análise desse livro, eu vou trazer leituras literais diretas de trechos desse livro e eu vou acabar trazendo cenas, relatos de muita violência, certo? Que pode acabar incomodando pessoas mais sensíveis. Então, se você tem uma certa sensibilidade, esse vídeo aqui no canal não é para você, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, analisar primeiramente o livro na sua estrutura. Pessoal, esse livro um pouquinho sobre, antes disso, sobre a autora. A autora Sarah Helmi, ela é escritora e jornalista, trabalhou no Saturday Times, foi correspondente estrangeira no jornal Independent e hoje escreve para diversas publicações. É autora dos livros O Segredo da Vida e também o Lost Agents de Soy, e uma peça sobre a guerra do Iraque, certo? Não fala tanto mais sobre a figura da autora, mas sobre a estrutura do livro em si, pessoal, é um livro que ele tem 922 páginas. Você pode ver aqui que é um livro bastante espesso. Algo que eu gosto sobre esse livro é a cor da página. Eu acho que isso facilita a leitura. Aquela página um tanto mais branca acaba dificultando, porque dói a vista após um certo tempo de leitura, e aqui eu acho bem satisfatório esse tipo de livro. Então aqui vamos abrir aqui o livro, né, e analisar os principais trechos, conforme vocês estão vendo. Eu acabei marcando aqui, e aí vamos acompanhar aqui. Eu vou trazer trechos, como já disse, vou trazer trechos e vou analisá-los da melhor forma aqui, para que a gente absorva o principal desse livro aqui, certo? Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Ainda aqui na parte do prólogo, Ravensbrück foi o único campo de concentração nazista construído exclusivamente para mulheres. O seu nome deriva de uma pequena aldeia contígua à cidade de Fürstenberg, e o campo está localizado a cerca de 80 quilômetros ao norte de Berlim, saindo da estrada para Rostock, na costa báltica da Alemanha. Ou seja, não foi em Auschwitz, não foi como Auschwitz na Polônia. Esse campo de concentração, ele foi na própria Alemanha, certo? Aqui, pessoal, tá aqui, ó. Ravensbrück foi aberto em 1939, menos de 4 meses antes do início da guerra, e libertado pelos russos 6 anos depois. Um dos últimos campos a serem tomados pelos aliados. E aqui por que ele foi construído na Alemanha e não na Polônia, como Auschwitz? Porque vocês percebem aqui que ele foi construído antes da guerra. Então a Alemanha, ela só construiu campos de concentração externos ao seu próprio território a partir do momento que ela começou a invadir territórios, como fez na Polônia, certo? E aqui fala que ele foi resgatado pelos russos. E aí, no caso, por que pelos russos? Porque os russos foram quem primeiro entraram na Europa e naturalmente libertaram alguns campos de concentração, certo? Como, por exemplo, também o campo de Buchenwald, que eu já fiz a resenha aqui no canal sobre esse livro, certo? No seu auge, Ravensbrück teve uma população de 45 mil mulheres. Ao longo dos 6 anos em que funcionou, umas 130 mil mulheres
atravessaram seus portões para serem golpeadas, esfaimadas, exploradas até a morte, envenenadas, executadas e gaseadas. As estimativas do número total de mortes oscilam entre 30 mil e 90 mil. Provavelmente a soma correta esteja na média, mas restaram tão poucos documentos da SS sobre o campo que nunca se saberá ao certo. A destruição total das evidências de Ravensbrück é outra razão para a história do campo ter permanecido na obscuridade. Nos dias derradeiros, os prontuários das prisioneiras foram incinerados no crematório ou em fogueiras. Junto com os corpos, as cinzas foram jogadas no lago. E esse aqui, pessoal, é um modus operandi. Quando os nazistas eles sabiam que iam ser derrotados, e aí eles foram retirados ali os prisioneiros para tentar conduzi-los nas marchas da morte, como ficou conhecida. E ali as evidências, como registros, documentos, objetos, eles eram queimados ou explodidos. Como o campo de Auschwitz também, eles foram explodidos nesse momento da guerra para não servirem como evidência dos crimes praticados pelo regime nazista, tá certo? E aqui ela fala, compreendi então que este livro deveria ser uma biografia de Ravensbrück, que começasse do princípio e terminasse no seu fim, juntando a história partida da melhor forma possível. O livro tentaria esclarecer os crimes nazistas contra as mulheres e ao mesmo tempo mostrar que a compreensão do que ocorrera no campo feminino poderia ajudar a entender a história mais ampla do nazismo. Aí ele fala aqui, ó, as capitais ocidentais europeias se desinteressaram pelo assunto dos campos de concentração, né, no caso, alegando que os campos de concentração e as prisões nazistas eram um assunto interno alemão. E em meados da década de 1930, a maioria dos líderes ocidentais continuava acreditando que a maior ameaça à paz mundial era o comunismo, e não a Alemanha nazista. Polêmico, né? Aqui, pessoal, na página 58, fala aqui, os triângulos, porque assim, lembrar que os prisioneiros eles eram separados e agrupados de acordo com a origem, algum aspecto também físico, gênero, e eles eram identificados com triângulos que eram pregados no uniforme de recluso que eles utilizavam no campo, certo? E aqui na página aqui que ele fala isso, ó, tá aqui, ó. Os triângulos indicavam a categoria da prisioneira. Preto para as antissociais, prostitutas, mendigas, delinquentes e lésbicas. Verde para as criminosas contumazes. Vermelho para as prisioneiras políticas, fazendo implicitamente aqui uma alusão ao comunismo. Percebe a cor vermelha? Lilás para as testemunhas de Jeová e amarelo para as judias. Aqui na página 59, todas as mulheres recordavam que se exigia uma precisão específica para dobrar o cobertor quadriculado de azul e branco. O cobertor tinha que ser colocado bem acima do travesseiro, acompanhando a beirada da cama, e os quadrados deviam ficar absolutamente alinhados, recordou Fritz, uma prisioneira austríaca que dobrava nervosamente a ponta da toalha da mesa ao falar.
abre aspas, se o cobertor ficasse desalinhado 2 centímetros, a guarda aparecia gritando, sua vaca preguiçosa, vadia estúpida, e nos batia ou chutava gritando, informe, que era para consertar ali a situação. Aqui ele fala Rudolf Hess. Aqui ele fala Rudolf Hess explicou em suas memórias: os capos eram muito mais do que trabalho gratuito. Quanto mais rivalidades e rixas entre os prisioneiros, mais fácil era controlar o campo. Divide e conquistarás é o princípio da alta política, mas também dos campos de concentração. Então, os capos, pessoal, eles eram escolhidos. Primeiro, explicar o que eram os capos. Os capos eram, digamos, voluntários que eram retirados dos prisioneiros para exercer uma atividade de colaboração às forças de segurança ali do campo de concentração. Então, eles selecionavam pessoas ali dentro do campo de concentração, né, para poder ajudá-los a reprimir e agredir, torturar e explorar os seus próprios colegas. Então esses capos, eles demonstravam uma lealdade absurda aos alemães e muitas vezes maltratando demais os próprios companheiros. Então eles tinham muito medo de voltarem a ser um prisioneiro comum e deixar de ser capo. Então era uma função, por incrível que pareça, muito desejada. Tem um livro que fala muito sobre esse aspecto, né, psicológico, que é o livro Em Busca do... Não é o do Viktor Frankl. É o livro do Primo Levi, né? Os livros do Primo Levi, como Auschwitz e Isto é um Homem, abordam esse aspecto psicológico, tá certo? Dos capos. Aqui, pessoal, fala sobre as visitas de Himmler, o figurão, um dos mais terríveis do regime nazista. Adolf Hitler mostrava muito pouco interesse pelos campos de concentração. Segundo os registros, nunca visitou nenhum, mas eles estavam no cerne do império de Himmler. Que curiosidade, né? Que Hitler nunca teria visitado um campo de concentração. A intenção de Hitler era extirpar da Alemanha as pessoas físicas e mentalmente incapazes, para rejuvenescer a raça e poupar os cofres públicos. Já era conhecido no partido havia muito tempo, mas, como sempre, o Führer avançava cautelosamente, preocupado com a opinião pública nacional e estrangeira. Ele sabia que, por mais camuflado que fosse, um programa de extermínio em massa como aquele não era autorizado por nenhuma lei. Daí ser camuflado, mas a guerra encobrira os crimes. Por isso Hitler esperou que o conflito armado seguisse o seu curso antes de ordenar em outubro de 1939 o início da eutanásia, o processo de assassinato, na verdade, dos não desejados, digamos assim. Dos não desejados do regime, no caso. Do regime nazista. Outro ponto aqui, pessoal, a destacar é que os membros da SS, eles desprezavam as prisioneiras e qualquer contato sexual significaria demissão. E aí qual é o ponto? A gente tem que perceber aqui que essa punição em relação a isso não é por conta de qualquer atentado à dignidade das prisioneiras, não é essa a perspectiva, mas pelo contrário, é a perspectiva de que o militar da SS, ao manter relação ali com a prisioneira, ele estaria sujando ali a raça dele, a raça ariana, que na leitura dos nazistas era a raça superior. Outro ponto aqui, pessoal, é que nenhuma prisioneira, deixa eu fechar aqui, nenhuma prisioneira que tenha trabalhado com ele, e aqui a gente está falando do Dr. Sontag,
que ela coloca aqui, a autora, que esse médico, dentre todos os muitos médicos extremamente ruins que trabalharam, né, no sentido de desumanidade nos campos de concentração, esse aqui se destaca pela crueldade, pelo sadismo. E aí ela fala aqui, ó, nenhuma prisioneira que tenha trabalhado com ele tinha a menor dúvida de que Sontag fosse um sádico. Para ele, o prazer extremo era extrair os dentes sãos. As mulheres chegavam com um dente infectado e ele extraía outro, um molar perfeitamente sadio. Isso de propósito. As extrações eram feitas sem anestesia. Os gritos terríveis eram ouvidos do outro em todo o hospital. Ele saía do consultório radiante, como confirmou Erika Bushman. Aqui a gente percebe os relatos, né, das crueldades cometidas nos campos de concentração em relação às mulheres. E aqui ele fala, foi a primeira vez que ocorreram execuções planejadas. Sontag estava injetando uma substância letal, provavelmente gasolina ou fenol. E aqui outra curiosidade. Ter iniciativa provocava as piores punições. Uma mulher junta restos para fazer um protetor para os dedos e evitar que congelem. Leva 25 chicotadas, embora agora não possa mais trabalhar. Outra transforma a roupa para que lhe assente melhor. É açoitada também. Todas as regras devem ser seguidas de imediato. E ao ouvi-las, você sai do bloco como quem foge de um incêndio, ou recebe um jato d'água, o que no inverno significa passar o dia inteiro com as roupas congeladas. E aqui ele fala um caso absurdo, né, de uma jovem de 17 anos que sofre no bunker por 2 semanas simplesmente por tentar fazer a franja, cortar aqui o cabelo. A cela onde ela ficou estava congelada e as pernas acabaram gangrenando. E ela é levada para ao Javier, ao local, né, ao posto ali de saúde dentro do campo, para amputar as pernas. Mas a cirurgia é feita tarde demais e a garota morre. Ou seja, uma morte só porque a garota tentou cortar ali o cabelo, né? E aqui, para já concluindo, né, pessoal, outro ponto que é relevante é que a questão de empresas conhecidas que participaram ali. E aí, pessoal, falando das empresas que colaboraram para o regime nazista, a gente tem, dentre outras, a Siemens, uma marca muito conhecida, que ela contribuiu financeiramente com a instalação de fábricas, financeiramente também, e outros aspectos políticos com o regime. Isso realmente é uma vergonha, né? Mas a gente tem que retratar a história como ela ocorreu. E aí, pessoal, outro ponto aqui, né, já para concluir os pontos que eu julgo relevantes no livro, a gente tem aqui no final, que eu achei um conceito importante de diferenciar, que aí ele traz exemplos de campo de morte, que seria o campo de Sobibor, Treblinka e Belzebek. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas confundem termos técnicos, e aí o termo campo de trabalho forçado ou campo de concentração, ele faz alusão aos campos de trabalho forçado, onde aqueles cenários onde as pessoas, infelizmente, muitas vezes morriam, os prisioneiros morriam, como por exemplo Auschwitz. Só que assim, tem um ponto que é o seguinte: por mais que lá estivesse inclusive câmaras de gás, toda aquela estrutura de mecanização do processo de matança, infelizmente, mas aí o que acontece? Dentro desse cenário existe a possibilidade da pessoa trabalhar. E assim, existiam os critérios que faziam com que as pessoas fossem eliminadas dentro daquele processo. Só que os campos de extermínio, campos de morte propriamente dito, como Treblinka, Belzebek, Sobibor, eles já eram diretamente para a pessoa ser eliminada. Então assim, não tinha nem locais ou mecanismos para o prisioneiro trabalhar. Ele já entrava lá para ser prontamente eliminado, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha desse livro. Repito, é um livro muito pesado, realmente é para quem tem muita curiosidade, para quem estuda com maior profundidade esse tema. Não é um livro que eu indicaria para aquele leitor ali de primeira viagem, tá certo? Ou pessoas mais sensíveis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Mergulho na História.
E aí eu te peço, até como uma forma de valorização do nosso trabalho, e que incentiva muito, é só que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, isso ajuda demais. Pessoal, tamo junto, valeu!